Olá, boa tarde a Olá, todos. Vamos dar Boa início tarde. ao nosso painel. Eu gostaria inicialmente de me apresentar. Meu nome é Paulo Serpa, eu trabalho para o Grupo Imeris, sou seu diretor de Relações Institucionais na América Latina e hoje eu vou atuar como mediador do debate Desafios do Licenciamento Ambiental na Amazônia. Nós teremos 3 palestras. A primeira palestra proferida pelo Jorge Alex sobre o processo de licenciamento propriamente dito na região amazônica, enfatizando as suas principais características, seguido pelo Ronaldo Lima, que vai desenvolver uma análise técnica sobre essas principais características do ponto de vista de dificuldades e oportunidades de aperfeiçoamento da legislação e da própria regulação, e finalizando com a apresentação da Rose Kaufmann sobre a participação social nas audiências dos projetos do setor. Após as palestras, nós teremos cerca de 20 minutos em uma sessão de perguntas e respostas. Os interessados podem postar as suas perguntas no painel na parte superior da tela. Os comentários serão mediados e serão postados na sequência. Vou agora apresentar os palestrantes. Dr. Jorge Alex, advogado, sócio fundador do Silveira Dias Advogados. O Ronaldo Lima, diretor de mineração da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Estado do Pará. E a Rose Kaufmann, que é secretária especial de apoio ao licenciamento, atuando fortemente no programa de participações e investimentos do Ministério da Economia. Agora eu passo a palavra ao Jorge Alex para ele iniciar a sua palestra. Obrigado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria registrar essa minha satisfação enorme de participar da Expo Zibram e dizer o quanto eu fico honrado com o convite recebido, especialmente participando de uma mesa presidida pelo Paulo, da Imeris, um grande amigo, e também participando com a Rose Hoffmann e com o Ronaldo Lima. Na verdade, isso não chega a ser uma palestra, porque o Paulo nos advertiu que o tempo é extremamente limitado, é um tempo mais ou menos de 10 a 12 minutos, e o Paulo, como bom gaúcho, certamente será muito rigoroso na contagem do nosso tempo. Em segundo lugar, pelo fato de que eu serei secundado pela Rose Hoffmann, que todos conhecem, se não conhecem pessoalmente, conhecem de ouvirem falar, ou já devem ter visto seus trabalhos, suas manifestações, e o nosso querido Ronaldo, que tem uma larga e antiga atuação na área de mineração e de questões ambientais aqui no estado do Pará, tanto na iniciativa privada quanto na área pública, sendo um dos maiores conhecedores do tema aqui na região. A parte que me coube falar, já entrando mais ou menos diretamente no assunto, diz respeito aos desafios do licenciamento na Amazônia, mas traçando algumas perspectivas que a gente considera que têm natureza geral, mas que são importantes para introduzir os aspectos mais específicos que serão tratados a seguir. Então, como todos nós sabemos, a questão ambiental no Brasil ela começa a ser tratada de uma forma mais intensa, obviamente que nós temos legislação anterior, mas a partir de 1981, com o advento da Lei da Política Nacional de Meio Ambiente. Muito interessante que foi uma lei que veio do período militar e ainda assim ela permaneceu como se estivesse em estado letárgico até que o país voltasse ao processo de normalidade institucional que vai acontecer a partir de 85, com a eleição do presidente civil, o Tancredo Neves, ainda que pelo colégio eleitoral, e posteriormente com a regularização ou normalização institucional que se deu com a Constituição Federal de 1988. A Constituição de 88
ela é saudada mundialmente, a Constituição brasileira, por ter tratado e constitucionalizado a questão ambiental. E ela não constitucionalizou apenas no artigo 225 e seus incisos e parágrafos. O artigo 225 é a síntese da posição institucional do Brasil em relação ao meio ambiente, que adota o desenvolvimento sustentável como o norte principal de compatibilização entre desenvolvimento econômico, entre crescimento econômico, entre a atividade da área privada e da área pública e a proteção ambiental. Então, se vê claramente do artigo 225 que inexiste essa falsa oposição entre a economia, entre o desenvolvimento e entre a proteção ambiental. O que se pretende é construir o desenvolvimento econômico sustentável, no sentido de atender às necessidades da atual geração e sem comprometer das gerações futuras, e compatibilizá-lo com a proteção do meio ambiente. Então, esse conceito, essa noção, essa visão de desenvolvimento sustentável é o norte que rege toda a questão ambiental no Brasil. E vale a pena lembrar que a questão do desenvolvimento e a questão ambiental, elas não estão restritas nem ao artigo 170, que cuida da ordem econômica, nem do capítulo do artigo 225 e seus incisos e parágrafos. Na verdade, a questão do desenvolvimento e a questão ambiental, elas permeiam toda a questão, todo o texto constitucional. Então, você vai ver disposições relativas, por exemplo, à mineração, ao direito ao desenvolvimento como um direito fundamental humano, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, também como um direito fundamental, tanto nos princípios da República Brasileira, como nos artigos relacionados à organização do Estado e como nos capítulos específicos a que eu me referi anteriormente. Em todos eles, o que você observa é que se dá importância e relevância a ambas as questões, tanto a questão do desenvolvimento quanto a questão da proteção ambiental. Muito bem. Quando você fala de licenciamento na Amazônia, você tem que lembrar alguns pontos que eu considero importantes. Em primeiro lugar, a Amazônia é tratada especificamente no texto constitucional que fala sobre a proteção desse bioma como um dos mais relevantes do nosso país. Em segundo lugar, você vê as referências relacionadas a estudos de impacto ambiental para as atividades que sejam potencial ou efetivamente causadoras de poluição ou de impactos ambientais significativos. E você vê também uma série de outros dispositivos relacionados à mineração, ao desenvolvimento e ao meio ambiente em outras áreas constitucionais, inclusive na ordem econômica, onde no artigo 170 você vê que, dentre os princípios da ordem econômica, está também o da proteção ambiental. Pois bem, quando você fala de licenciamento, é fato que você está falando do instituto, do instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, dos mais relevantes. O que acontece com a questão do licenciamento é que, infelizmente, no Brasil, de certa forma, ele se tornou repositório de todas as aspirações, de todas as frustrações e de todas as omissões que, eventualmente, as populações locais, as populações tradicionais, a própria população urbana têm ou sentiram falta ou sentem falta pela omissão de políticas públicas que atendam os seus interesses. Então, todas essas questões acabam desaguando dentro do processo de licenciamento ambiental. E o processo de licenciamento ambiental, como o nome próprio diz, ele é um procedimento administrativo com a finalidade de verificar a viabilidade e as condições de implantação de uma determinada atividade ou de um projeto econômico ou de uma política qualquer pública, uma obra pública, dentro de um determinado território. Acaba que se expandiu de uma maneira extraordinária a noção de o tratamento que deve ser dado ao licenciamento ambiental, fazendo com que ele aborde uma série de questões que não são pertinentes a ele e, o que é mais importante, que ele não está preparado, nem é um instrumento adequado para o atingimento daquelas finalidades. Quando você fala em fazer licenciamento na Amazônia, eu vou falar do Pará, mas eu acho que isso pode ser extrapolado para as outras áreas daqui da região,
você está falando em uma área particularmente sensível, inclusive no imaginário internacional. Então, você tem algumas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, você tem uma das mais importantes florestas tropicais do mundo, com uma biodiversidade extraordinária. Você tem uma área com graves problemas fundiários, decorrentes, inclusive, da implantação de políticas públicas do governo federal na década de 70. Dentre eles, por exemplo, o decreto 1164, que cuidava da federalização das terras do estado do Pará, onde transferia para o domínio da União 100 quilômetros de cada lado das estradas federais, construídas em construção ou em mero projeto. Isso até hoje gera discussões graves sobre a gestão territorial do estado, inclusive com relação a quem pertence à gestão ou quem é o responsável por fazer essa gestão territorial, se o governo federal ou o governo estadual. Você tem, além disso, graves conflitos fundiários, gravíssimos casos de grilagem, de ocupação irregular de terras, etc. Você tem terras indígenas demarcadas, terras indígenas não demarcadas, em processo de demarcação, territórios quilombolas, territórios de populações tradicionais. Ao lado disso, uma das maiores bacias hidrográficas do planeta. Como cereja do bolo, você tem, por baixo, por cima da terra também, obviamente, uma das mais exuberantes províncias minerais do planeta. É como se nós fôssemos colocados diante de um desafio de como nós poderíamos fazer a exploração dessas riquezas minerais sem comprometer aquilo que está na superfície, sem comprometer a floresta, atendendo às perspectivas dos povos tradicionais e daqueles que utilizam as áreas há séculos, e também permitindo que se compatibilizasse uma noção de desenvolvimento sustentável importante. Pois bem, quando nós falamos de licenciamento, e eu assisto muitos debates sobre a questão da nova lei do licenciamento ambiental, que será uma lei nacional, mas que tem caráter procedimental, e, portanto, ela não vai, em princípio, revogar nenhuma das normas de direito material que regem a proteção do meio ambiente, a impressão que eu tenho, dependendo do tipo de palestrante que fala, é que nós estamos falando de leis absolutamente distintas. Nós vemos, por exemplo, eu assisti a alguns debates iniciados pela ABRAMP, pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, e através de algumas ONGs, e a impressão que eu tenho é que há uma enorme divergência ou uma leitura completamente diferente das leis da lei que se está debatendo. Tem mais. Essa questão da nova legislação de licenciamento ambiental federal, ela, embora tenha a perspectiva de se realizar ou de ser publicada, promulgada num espaço de tempo relativamente razoável, eu não acredito que isso ocorra tão cedo. Eu acho que, além do processo legislativo lento, nós vamos ter ainda a revisão por parte da outra Casa Legislativa, e eu prevejo, pelo tipo de debate que eu estou vendo, uma forte discussão e judicialização, então vai levar algum tempo para que isso se estabilize. Eu vou caminhar para o encerramento, Paulo, não sei se eu tenho mais 1 minuto ou 2, mas eu gostaria de dizer o seguinte: o fato de nós estarmos na expectativa de sair uma nova legislação ambiental, isso não significa dizer que nós não podemos dar, no âmbito dos estados e mesmo no âmbito do governo federal, uma série de passos importantes para tornar o licenciamento ambiental um procedimento menos conflituoso e, portanto, menos tendente à judicialização. Então, a redução da insegurança jurídica é o primeiro objetivo a ser alcançado. E eu queria lembrar que essa insegurança jurídica não é só criar um ambiente regulatório mais amigável para o empreendedor. Ele precisa saber a quem ele se dirige, quanto vai custar o licenciamento e se há uma perspectiva de término. Perguntas que são perguntas de $1 milhão, porque muitas vezes você não consegue fazer nenhuma previsão com relação a isso. Então, essa redução da insegurança jurídica também atende à questão dos próprios técnicos envolvidos no processo de licenciamento. Nós temos excelentes técnicos, por exemplo, aqui na SEMA, nós temos excelente condução feita pela CEDEM, pela SEMAS, pela Procuradoria-Geral, mas nós temos questões importantes que precisam avançar e se precisa ter uma segurança jurídica até para dar tranquilidade aos técnicos que atuam nesses processos, que ficam justamente preocupados
com eventuais processos oriundos do Ministério Público e assim por diante. Para encerrar, antes que eu seja cortado simplesmente pelo Paulo, eu acho que nós temos alguns tópicos que podemos avançar. Por exemplo, aqui no âmbito do Estado, a questão da exigência do CAR nas pesquisas minerais. Não faz o menor sentido que seja exigido o CAR do minerador no momento da pesquisa, quando sequer se sabe da viabilidade da exploração econômica daquela área. 2, nós temos que avançar no tormentosíssimo processo de intervenção de terceiros no processo ambiental. IFAM, INCRA, FUNAI, ICMBio, IDEFLOR, ITERP e assim por diante. É claro que a participação desses órgãos é absolutamente importante no âmbito das suas competências, mas não é razoável que se paralise o procedimento ambiental por tempo indeterminado à espera dessa manifestação. Terceiro, não tem por que trazer a questão fundiária para dentro do processo de licenciamento. O licenciamento não autorizará ninguém a ingressar na casa de ninguém, não autorizará ninguém a ingressar de maneira violenta nas terras dos superficiários. Então, isso é uma matéria que não faz sentido ser tratada dentro do licenciamento. Outra questão que eu considero fundamental, discutir reserva legal da mineração. Não só se precisa haver reserva legal na mineração, se ela é compatível com a atividade de mineração, mas especialmente como se tratará a questão de mineração dentro da reserva legal. Nós temos em outros estados a possibilidade, por exemplo, de relocação da reserva legal. Aqui no estado, a discussão ainda está em aberto por uma série de divergências entre os órgãos. Então, esse é um ponto que nós precisamos avançar e vocês não têm ideia ou melhor, têm certamente ideia de quanto seria positivo nós termos essas definições que nós estamos tratando aqui. Contudo, com todos esses aspectos tratados, tem outros que eu poderia mencionar, nós vamos reduzir de maneira significativa a judicialização do processo de licenciamento, nós vamos dar tranquilidade ao empreendedor, nós vamos prestigiar o órgão ambiental, que tem adotado uma postura dialogal muito importante na questão da mineração, e todos esses aspectos que serão certamente endereçados na legislação federal, nacional, mas ainda podemos, enquanto a esperamos, avançar aqui no Estado nessas questões. Eu já estou sendo instado a encerrar, desculpem aí a superficialidade com que o tema foi tratado, mas eu apenas quis pontuar os principais aspectos para o nosso debate. Muito obrigado. Ok. Obrigado, Jorge Alex. Ronaldo, por favor, podemos começar. Primeiro, eu quero agradecer a toda a organização do IBRAM pelo convite, agradecer ao Paulo e a Rose, ao Jorge Alex, por essa oportunidade de estar participando nessa mesa de discussão num assunto tão importante como é a questão do licenciamento ambiental. E já como complemento, como contribuição do pensamento, dentro da sequência do que foi falado aí pelo Jorge Alex, e fazendo um parêntese aqui, que 10 minutos realmente é um tempo muito exíguo, para que a gente esgote toda uma discussão com relação à questão do licenciamento ambiental, mas a gente posso pegar um gancho aí do que falou o Jorge Alex com relação à questão do CAR na mineração e a reserva legal, Hoje a gente sabe que a mineração ela é a única atividade que constitucionalmente é obrigada a recuperar a área. Isso está lá na Constituição. E, além disso, ela também, pela minha experiência que eu tive de órgão ambiental, a gente, ao longo do licenciamento dos processos e da condução dos processos, principalmente de mineração, a gente observa que a mineração é a única atividade que tem cumprido com o artigo 36 da lei do SNUC, que destina um percentual do valor do seu investimento de implantação para a criação e manutenção de unidades de conservação. Então, quer dizer, ela já é obrigada a recuperar a área, já é obrigada a criar uma unidade de conservação, ainda tem a questão da reserva legal, que muitas vezes engessa um processo de licenciamento. Mas eu queria fazer também, assim como fez o Jorge Alex, uma abordagem um pouco histórica, da questão do processo de licenciamento.
e chama a atenção desde a discussão lá no início, né, dos anos 70, que a visão da gestão ambiental, isso vai dos anos 70 até o início dos anos 90, a visão da gestão ambiental era que a discussão dos impactos gerados por uma atividade, né, ela seria discutido restritamente as áreas definidas como áreas de influência dos projetos. Então, as avaliações de impacto ambientais sempre eram discutidas dentro dessa perspectiva de se fazer avaliação de impacto ambiental das áreas de influência, das áreas diretas e das áreas de influências indiretas, né? Então, nesse aspecto, né, o licenciamento ambiental passou a ser o principal instrumento de gestão ambiental no Brasil. E, naquela época, eu me lembro que era uma discussão essencialmente técnica. Hoje já não temos uma discussão só essencialmente técnica do processo de licenciamento, passa por uma discussão jurídica também. Mas, na década de 90, né, a comunidade científica ela evolui no pensamento e passou a considerar a bacia hidrográfica como um grande corpo receptor, né, dos impactos gerados. E aí, no Brasil, se cria a Lei 9433, de 97, e no estado do Pará, a gente cria a Lei 6381, em 2001, que é a Política de Recursos Hídricos do estado do Pará. E ali a gente já define o Brasil, já divide, aliás, o estado do Pará também, o Brasil dividido pela 9433, mas no estado do Pará, a gente cria uma divisão hidrográfica, uma divisão do estado em bacia hidrográfica, que nunca foi considerada a bacia hidrográfica como unidade de planejamento, que seria uma base para avaliação ambiental estratégica, né? Você considerar a bacia hidrográfica como uma unidade de planejamento. Hoje, esse pensamento, né, da questão dos impactos gerados, ele evolui ainda mais, que hoje se pensa o que é que um projeto instalado no estado do Pará pode trazer de consequência para o mundo, né? Então, a discussão passa hoje a ser na linha da questão das mudanças climáticas. E aí abre uma grande discussão para a sinergia dos impactos e avaliação ambiental estratégica. Acontece, né, que a gente discutimos sempre que hoje no Brasil o licenciamento ambiental continua, ele ficou preso, outros países evoluíram e passaram a trabalhar numa preocupação maior com a pós-implantação dos projetos, investindo bastante na questão do monitoramento e da sua fiscalização. Mas no Brasil, isso não é uma particularidade só do estado do Pará, mas no Brasil como um todo, o principal instrumento de gestão ambiental continua sendo o licenciamento ambiental. E isso faz com que, como o Jorge Alex colocou aí, uma questão importante, é que várias questões são discutidas dentro desse instrumento, né, fazendo com que ele ficasse um licenciamento complexo e que muitas vezes fosse muito burocratizado e fizesse com que o licenciamento ambiental tivesse um tempo muito grande para uma conclusão. Ou seja, se despende muita energia no processo de licenciamento ambiental, enquanto o monitoramento ambiental e a fiscalização, que deveriam ser os principais focos de acompanhamento dos projetos, eles acabam, muitas vezes, ficando num segundo plano, né? A gente considera também que as regras do licenciamento ambiental, embora alguns municípios e alguns estados tenham criado suas normativas próprias, mas ainda tem uma referência muito grande na Resolução CONAMA 237, né? Ainda continua sendo a grande base de condução do licenciamento ambiental no Brasil. E é uma resolução que já vai lá há mais de 20 anos, né? Ela é de 97, ela precisa com urgência de uma revisão, né? Para que, sem perder, né, a rigidez da proteção ao meio ambiente, mas que traga um licenciamento mais ágil, né? E falando de mineração, né, nossa realidade hoje, por exemplo, tanto no estado do Pará, que é o maior estado minerador do Brasil, mas
quanto a questão de outras atividades, mas a nossa realidade aqui no estado do Pará e no Brasil, hoje, são os pequenos depósitos minerais. E esses projetos são projetos que não podem esperar 2, 3 anos por um licenciamento ambiental. Haja vista que, como nós sabemos, a atividade de mineração é uma atividade de altíssimo risco, né? E que as commodities, o preço das commodities, ele flutua, varia muito. Então, o que é negócio hoje pode não ser um negócio amanhã. Então, o licenciamento ambiental demorado, ele prejudica a ação desses projetos que a gente considera hoje projetos menores, comparado com o que nós temos hoje de Carajás e outros grandes projetos. Eu penso que a questão de estrutura, assim como o Jorge Alex colocou, né, algumas questões que trazem para o bojo do licenciamento ambiental, mas as questões ligadas à estruturação territorial, ela também, eu acho que devem ser dissociadas do processo do licenciamento ambiental. Mas ela deve ter uma carteira de discussão, porque é importante se tratar dos impactos gerados da implantação dos grandes projetos. Nós temos aqui exemplos muito reais disso aqui no estado do Pará. Por exemplo, nós temos a implantação de um grande projeto de mineração no município de Juruti, que era um município com 20 mil habitantes, que hoje a realidade é 60 mil habitantes. Grande projeto de mineração também no município de Cana dos Carajás, que era um município de 5 mil habitantes, que hoje tem 38 mil habitantes. Então, isso causa um impacto muito grande, né, em alguns equipamentos do município, do estado, principalmente, sobretudo, né, na saúde, educação e segurança. Então, tem que ter uma carteira específica para se discutir essas questões que, ao meu ver, não seria no processo de licenciamento ambiental. E nós estamos trabalhando nessa direção aqui na SEDEM, que nós estamos trabalhando na reforma da nossa política de mineração. Nós temos uma política aqui que é de 94, que vinculava a política de mineração à política hídrica, e que ela foi apartada em 2001, né, quando nasceu a 6.381, que é a Política Estadual de Recursos Hídricos, e o que restou ficou a política de mineração. Então, nós estamos trabalhando hoje na reforma dessa política e criando um instrumento que nós estamos denominando de certificação de regularização de projetos. E aí seria onde seriam discutidas todas essas questões ligadas a essa questão, a infraestruturas territoriais, né? E que poderia até servir como condicionante para o processo de licenciamento, mas já lá na frente, para o acompanhamento, não no momento da viabilidade ambiental, no caso, a licença prévia. Mas a certificação de regularidade poderia servir para uma renovação de licença de operação, lá na frente, já para a emissão de uma licença de operação. E aí você daria mais agilidade e essas discussões mais relevantes do ponto de vista da estrutura social seria discutido por um outro viés. Também o Jorge levantou uma questão interessante, que é a questão dos órgãos intervenientes. Também a gente precisa avançar nessa discussão do licenciamento ambiental, da participação desses órgãos intervenientes, ou seccionais, que eles têm as suas decisões, os seus pareceres técnicos vinculados ao processo de licenciamento ambiental. E muitas vezes o órgão ambiental fica esperando uma decisão, um posicionamento da FUNAI, da Fundação Palmares, do IFAM, e isso leva muito tempo, enquanto isso o licenciamento realmente fica paralisado. Então nós temos que discutir uma outra forma de dar essa abordagem, né, que é muito importante, a questão da atenção às comunidades tradicionais, mas que não vinculasse diretamente ao processo de licenciamento ambiental. Então nós temos que evoluir também nessa discussão, né? E nós sabemos também, né, que o que se licencia hoje no Brasil são as atividades que compõem os projetos. Você não licencia um projeto, você licencia as atividades. E muitas vezes projetos de ganho ambiental são submetidos à mesma burocracia de uma atividade mais impactante. E, enquanto se espera, né, uma conclusão de um licenciamento de ganho ambiental, quem está perdendo com isso é o meio ambiente. Então, nós temos que avançar também na questão do licenciamento simplificado,
junto com os órgãos ambientais, não só os órgãos estaduais, mas o próprio IBAMA e os órgãos municipais. Nós temos que ter uma definição de critério lógicos para a questão do licenciamento simplificado, que são para aquelas atividades menos impactantes, e o declaratório, o licenciamento declaratório para aquelas atividades que têm pouca interferência no meio ambiente, como a pesquisa mineral, por exemplo, que, como o Jorge Alex colocou hoje, exige-se até cadastro ambiental rural para uma atividade que ela ainda é um estudo, né? Nós temos alguns levantamentos feitos aí pelo próprio IBRAM, que de cada 100 pesquisas minerais, uma se materializa em projeto, de cada 1000 pesquisas minerais só ainda de mapeamento geológico, uma se transforma em projeto. Então, tudo isso tem que ser discutido, né? E tem que se evoluir muito para que a gente tenha um licenciamento ambiental seja um pouco mais ágil, como eu repito sempre, mas sem perder a questão da atenção e da preocupação com a questão ambiental. Bem, meu tempo também já encerrou, não posso prejudicar a Rose, mas a gente fica aberto aí para qualquer intervenção, qualquer questão que possa se trazer para dentro da discussão e a gente possa tentar trazer um esclarecimento. Então, Paulo, eu fecho por aqui e fico à disposição para qualquer questionamento. Obrigado. Obrigado, Ronaldo. Excelente palestra. Quero convidar agora a Rose a conduzir a sua manifestação. Uma boa tarde a todos. Eu começo agradecendo a organização do evento pelo convite. É sempre uma honra poder falar sobre licenciamento. E também uma honra palestrar junto a pessoas tão competentes e colocaram já até esse momento intervenções bastante relevantes para o processo de licenciamento. Eu passo logo para o primeiro slide, falando um pouquinho sobre qual é o tamanho do desafio que a gente tem quando a gente fala de Amazônia, né? Essa figura ilustra bem, uma área que compõe praticamente 60% do território, em que, como foi bem falado, é isso que nos traz o status de país mais biodiverso do planeta. Então, a nossa biodiversidade ela é admirada ao redor do mundo, e isso nos traz uma responsabilidade muito grande em relação à sustentabilidade das atividades que vão acontecer nesse território. No próximo slide, já passando um pouquinho, a gente pode ver que essa zona que aparece mais em rosa, é o que a gente chama de arco do desmatamento, é uma ameaça à conservação dessa biodiversidade, que vem despendendo muitos esforços para combate ao desmatamento ilegal, né? Convenhamos que várias atividades elas podem e devem ser desenvolvidas em qualquer parte do território nacional, desde que, como foi falado na primeira fala, respeitem esse equilíbrio, né? Que o desenvolvimento econômico tenha também na ponderação do tripé da sustentabilidade o critério social e ambiental. Já passando para o próximo slide, essa era só uma figura para demonstrar assim, as zonas de pressão, né, sobre a região amazônica, e aqui a gente tem uma figura muito didática que eu vou aproveitar em toda a minha fala nesses 10 minutos, que são as diferentes destinações de área no território relacionado à área da Amazônia. Então a gente vai ter aí territórios dos indígenas, tem unidades de conservação, embora não delimitados, existem índios isolados ainda na Amazônia, territórios quilombolas e RPPNs. Olhando essa foto, fica muito claro que é um território que, se a gente tentar colocar um empreendimento estruturante, principalmente os empreendimentos lineares, eles vão perpassar áreas com diferentes tutelas. Então, cada uma dessas delimitações, elas trazem junto com elas um cabedal normativo dizendo como esses territórios precisam ser consultados, o que pode e o que não pode ser feito em cada um deles. E isso tudo é refletido no processo de licenciamento ambiental em cada uma das etapas. E aí eu vou falar um pouquinho também, nesse contexto, como é que os órgãos envolvidos intervenientes participam do processo. Pode passar para o próximo slide. Aqui a gente tem
né, mais uma vez a imagem da região amazônica, e um destaque para mostrar que, para que a gente consiga alcançar o patamar de sustentabilidade que é desejado, é preciso que a infraestrutura associada, então a conectividade, a energia, o saneamento que vai ser oferecido para essa região, respeite as diferenças regionais. Então é muito diferente instalar um empreendimento numa área antropizada em São Paulo ou no Centro-Oeste do que implantar um empreendimento estruturante na Amazônia, seja ele de infraestrutura, de mineração ou de exploração energética. Pode passar para o próximo. E nesse contexto eu trago o levantamento de alguns empreendimentos muito importantes que hoje compõem a carteira do PPI, que é onde eu trabalho hoje como secretária de apoio ao licenciamento. Todos esses empreendimentos, quando qualificados no programa de parcerias de investimentos, eles alçam a categoria de prioridade nacional. Justamente por isso, o programa, toda a equipe que compõe o PPI passa a articular os projetos de licenciamento para que essa articulação promova sinergia entre todos aqueles que atuam no processo de licenciamento e a gente consiga bons resultados com sustentabilidade. Vejam aí alguns exemplos, a gente tem o linhão Manaus-Boa Vista, bastante famoso no território nacional pela demora no licenciamento dele, né? Pelo tempo que decorreu desde o licenciamento prévio até hoje, que a gente ainda continua nas tratativas para a licença de instalação, e tantos outros. Tem usinas hidrelétricas, usina de Bem-Querer, Tabajara, Castanheira. Temos também uma hidrovia do Rio Tocantins, em que o licenciamento trata especificamente do Pedral do Lourenço, que é um derrocamento para viabilizar o transporte pela hidrovia em todas as épocas do ano. Temos eixos estruturantes em relação ao transporte de cargas, e o destaque que eu daria nesse contexto é a Ferrogrão, um projeto Greenfield da maior ferrovia que a gente tem hoje, do projeto começando do zero, o que é um privilégio poder começar a fazer a articulação do projeto desde a sua estaca inicial. Eu costumo dizer que é muito difícil pegar projeto andando. A maioria dos projetos que a gente lida na carteira do PPI foi justamente porque passaram-se 10 anos, 11 anos e não se chegou ao final da história. E o final da história não necessariamente é a emissão da licença. Eu acho que todos os empreendedores, o que eles querem é uma resposta rápida, com segurança jurídica, mas sem atropelos. Então, é isso que a gente vem buscando no PPI, e todos esses empreendimentos compõem, então, a carteira de projetos. Pode passar para o próximo. Como foi, já deixaram a bola quicando para eu falar um pouquinho, o licenciamento ambiental, ele não dá conta de toda a carga de responsabilidade que tem sido colocada sobre ele. E isso acontece principalmente porque existem outros instrumentos de planejamento territorial que não vêm funcionando a contento. Então, merece destaque o zoneamento em si, os planos de bacia, os planos de desenvolvimento regional, que precisam conversar melhor com as políticas tratadas nesses documentos. E tudo isso, se todos esses outros instrumentos, zoneamento, avaliação ambiental estratégica, se tudo isso funcionasse antes do balcão do licenciamento, tudo seria mais fácil. Mas, enquanto isso não acontece, a gente vem tentando melhorar o licenciamento para que ele dê conta do recado com todos os atores que atuam nesse processo. Pode passar para o próximo. E esse eu traria como o grande desafio hoje do licenciamento ambiental, que é a aplicação da Convenção OIT 169 relacionada à participação dos povos indígenas e tribais nos projetos de licenciamento. Eu recém finalizei o mestrado em Poder Legislativo, justamente tratando do projeto de lei geral do licenciamento ambiental, e o que eu consegui perceber durante as pesquisas é que, ao contrário do que muitos pensam, o que consome mais tempo no licenciamento não são as análises técnicas, e que deveriam ser, né? Esse deveria ser o foco do licenciamento, mas o maior tempo consumido é antes do estudo ambiental chegar e ser aceito pelo licenciador. Então, vários desses projetos que eu mostrei no mapa, a dificuldade que a gente tem é de elaborar os estudos. E por que isso acontece? Quando o empreendedor
abre um processo de licenciamento no IBAMA, o primeiro passo é verificar qual é a área em que se presume que acontecerão os impactos ambientais. Então, numa ferrovia, pela tipologia, né, pelo aprendizado que a gente já tem de licenciamento de ferrovias, considera-se que o impacto, em regra, ele chega a 10 quilômetros. Então, traçado o eixo da ferrovia, num raio de 10 quilômetros é onde estima-se que vai chegar o impacto, considerando-se a Amazônia legal. Para outros empreendimentos, o raio é maior, para a rodovia considera-se 40 quilômetros. Tudo isso decorrente de um aprendizado institucional, de vários estudos que foram feitos e foram conduzidos nos processos de licenciamento. Mas esse é o maior momento da controvérsia no processo de licenciamento. Quando a gente fala de participação dos órgãos envolvidos, então, traçando como se fosse o shape do empreendimento, sobreposição com terras indígenas, quilombolas e essa área de presunção de impacto, é que se dispara a primeira consulta, e a mais importante que os órgãos envolvidos intervenientes, eles são convidados a participar do processo. Então, vou citar o exemplo da Ferrogrão, que eu falo que é um privilégio começar desse processo desde o início. No raio de 10 quilômetros da ferrovia, só existem 2 terras indígenas, que são a Reserva Indígena Praia do Mangue e Praia do Índio, mas há uma reivindicação muito grande de outros atores que querem participar do processo, de todo o processo de consulta, de debate. O que a gente vem explicando no contexto da Ferrogrão e tantos outros projetos que compõem a carteira do PPI? O diálogo, ele é constante com a sociedade, mas existem momentos diferentes para conversar. Quando a gente fala sobre uma política pública, a estruturação de uma política pública, que é algo muito mais amplo, a conversa também é mais fluida. Quando a gente vai para o nível de projeto, que é o caso de uma ferrovia, uma usina hidrelétrica, uma exploração mineral, o contorno dos impactos é bem menor. Então, nesse momento, a gente precisa ter mais segurança jurídica para que o início do processo comece bem e no decorrer de todo esse processo haja segurança jurídica de quem vai participar. Fazendo já uma avaliação da participação de todos os envolvidos nos processos, a gente percebe que hoje o IFAM ele é um exemplo de efetividade na atuação, porque eles perceberam e já aplicaram isso no processo de avaliação deles, que precisa se dar mais atenção para os empreendimentos com maior impacto. O licenciamento todo deveria ter essa lógica. É por isso que se exige estudo de impacto ambiental para empreendimentos mais impactantes e estudos mais simples para empreendimentos menos impactantes. Mas quando a gente fala de componente indígena e componente quilombola, ainda há insegurança jurídica na definição do raio, então, assim, da abrangência da consulta. Há uma apreensão muito forte da sociedade para participar do processo e a gente precisa encontrar o melhor caminho para que esse diálogo seja efetivo e abarque o número de pessoas que, de fato, possam ser impactadas pelo empreendimento. Por isso que eu fiz o recorte desse texto da OIT 169, que fala que precisam ser consultados aqueles que são diretamente afetados pelo empreendimento. E esse diretamente afetados é algo extremamente subjetivo hoje nos diálogos que a gente tem, principalmente quando pressionados pelo Ministério Público a delimitar quem vai ser consultado ou não vai ser consultado no processo de licenciamento. São basicamente essas informações que eu queria passar para vocês inicialmente, abrir para debates à disposição para responder perguntas a respeito desses grandes desafios que a gente tem, então, na Amazônia para desenrolar o licenciamento ambiental. Obrigada. Rose, eu gostaria de parabenizar o Jorge Alex, o Ronaldo e a Rose pelas brilhantes palestras. Realmente é um desafio muito grande falar de temas tão amplos, tão abrangentes, tão profundos em 10 minutos. Somente quem domina o assunto pode fazê-lo. Obrigado. Vamos agora passar para a sessão de perguntas. Eu tenho uma pergunta endereçada ao Jorge Alex. O CAR poderia ser dispensado no caso da pesquisa mineral, mesmo naqueles casos em que a pesquisa tem lavra experimental? Eu tenho muitas dúvidas sobre a forma da utilização do CAR na mineração. É fato que, quando nós estamos falando de uma atividade mineral mais intensa, nós até podemos exigir que seja solicitada a apresentação do CAR.
Onde está a minha dúvida? Normalmente, o que acontece aí, eu gostaria que o Ronaldo me acudisse na resposta, se eu estiver cometendo alguma impropriedade, o que acontece é que, por vezes, você acaba gerando superposições de CAR em função desse tipo de exigência. Então, eu acho que ele não favorece, não resolve, ele é muito mais voltado para outro tipo de atividade do que para a atividade mineral, e no caso da pesquisa mineral, efetivamente não tem o menor sentido, até porque você nem sequer sabe se aquele depósito mineral será viável, será passível de exploração no futuro. Então, você está fazendo trabalhos de sondagem, por exemplo, que são extremamente simples, com pouquíssimo impacto. Não tem o menor sentido você iniciar um pedido de pesquisa e passar rigorosamente mais de ano, para não dizer alguns anos, esperando a questão do CAR para poder emitir a licença. No caso da guia de utilização, aí nós temos que ter algumas cautelas. É fato que a guia de utilização se presta para uma série de atividades ainda no momento da pesquisa, mas em alguns casos também, e esse é um problema, ela encobre uma verdadeira atividade de extração mineral. Então, nós temos que ter mais cuidados com relação à questão da guia de utilização, inclusive dentro daqueles limites que a própria Agência Nacional de Mineração estabelece. Então, pessoalmente, eu tenho muitas restrições com relação à utilização do CAR na mineração. Agora, no caso da pesquisa, sem dúvida nenhuma que não faz o menor sentido exigir, ainda que ela possa ser discutida no caso da pesquisa com guia de utilização, pelo fato de que algumas vezes encobre realmente a lavra. Mas eu acho que o Ronaldo é um homem que pode falar muito bem sobre a questão do CAR, especialmente. Ok, obrigado, Jorge Alex. Eu poderia... Pode falar, Ronaldo. Não, desculpe aí, é que ficou silêncio, eu entrei no vácuo, mas você que comanda. Não, pode falar. Não, pode complementar. A pergunta realmente ela é muito interessante. Não, complementando, o Jorge Alex falou muito bem. Primeiro, nós temos que resolver o problema da guia de utilização, né, com lavra experimental, que é uma questão que foi criada como um instrumento que faria parte da pesquisa. No início, o pensamento que era para se testar a rota metalúrgica, né? Quer dizer, qual seria a melhor forma de se beneficiar um bem mineral. Depois avançou já para que você possa fazer uma lavra experimental e comercializar o resultado dessa lavra para ajudar no custeio do andamento da pesquisa. Aí a coisa já começou a ficar meio bagunçada e cai justamente nessa questão, como o Jorge Alex colocou, que muitos se prevalecem dessa fragilidade da lei para se esconder numa lavra propriamente dita, né? Utilizando o instrumento da guia de utilização. Mas uma questão interessante, com a questão do CAR, que se discute muito, que o CAR ele veio para definir, na verdade, a atividade e identificar a propriedade. E, constitucionalmente, o subsolo é dissociado da propriedade do superficiário. Então, aí que tem que ver a discussão. Se realmente quem for o detentor do projeto de mineração for o superficiário, aí teria realmente que se apresentar com um cadastro ambiental rural. Mas no caso dele se ter o direito do subsolo da exploração mineral, da servidão mineral e dissociado e pagar o royalty para quem seja realmente tenha o direito de superfície, aí o cadastro ambiental rural ele passa a ser de responsabilidade realmente desse superficiário. Mas é toda uma discussão que nós temos que avançar bastante, né? O problema é que está se exigindo o CAR mesmo na fase de sondagem. Então, vários projetos de pesquisa minerais ficam perdendo tempo porque quem está investindo ainda no estudo não vai adquirir a área para ir fazer o cadastro ambiental rural, né? Então tem toda uma discussão que precisa ser
muito bem trabalhada para que resolvesse essa questão. Obrigado, Ronaldo. Passamos agora a uma pergunta do Igor Silva para a Rose. Há sobreposição de logística nos projetos da EF 170 e a BR 163. Entretanto, os estudos ambientais são feitos separadamente, sem considerar a instalação de um e outro. Isso poderia interferir na viabilidade ambiental? Não, embora os estudos eles sejam realizados separadamente, a própria resolução CONAMA ela já pede que cada licenciamento considere como se fosse a sua área de influência e os impactos cumulativos e sinérgicos com o que vem ao redor. Tanto a Ferrogrão quanto a 163, elas vêm sendo conversadas tanto na questão ambiental como na questão regulatória em conjunto, porque se for pensar, a Ferrogrão, a tendência é que ela absorva muita da carga que hoje é escoada pela BR-163. E a gente passa a falar em equilíbrio da matriz de transportes, em que a ferrovia ela é muito mais voltada a grandes cargas, enquanto a rodovia deveria ser focada em curtas distâncias e transportes menos intensivos, digamos assim. Então, embora os processos corrado, eles se conversam. E essa é a graça também hoje de existir o PPI, porque os dois projetos estão na carteira do PPI e a gente faz toda essa articulação com todos os órgãos envolvidos, intervenientes e interessados no projeto. Aí eu vou citar um exemplo, a gente fez um roadshow sobre a Ferrogrão, falamos com mais de 20 potenciais investidores na ferrovia, e a 163 está sempre em pauta quando se fala, porque isso, na conta do investidor, é uma questão de risco, né? Para onde é que vai ser escoada a carga? Então, com muita transparência, colocando todas as informações na pauta para todo mundo ter acesso, embora analisados em processos separados, ambos os processos consideram as informações do outro empreendimento, até porque eles estão muito próximos. Foi intencionalmente colocado do lado da BR-163, principalmente para diminuir o impacto ambiental da construção da ferrovia. Obrigado, Rose. Agora eu tenho uma pergunta para o Jorge Alex. Para haver maior segurança jurídica nas normas ambientais, qual deveria ser o papel do CONAMA, visto que a maior parte do regramento ambiental foi editado por aquele conselho? Bom, eu acho que eu vou falar uma coisa que pode provocar alguns arrepios nos meus colegas advogados. Eu tenho uma certa simpatia pela atuação do CONAMA dentro da questão dos regramentos ambientais, e eu explico. É óbvio que uma atividade como a atividade ambiental, a questão ambiental, que está sujeita a mudanças tecnológicas e o processo de conhecimento acumulado é muito rápido, eu acho muito complicado nós precisarmos para cada passo, recorrer ao Congresso Nacional ou ao Poder Legislativo para obter esses regramentos. Então, a questão de você atribuir a certos conselhos administrativos uma capacidade normativa de conjuntura, isso não é nenhuma novidade no mundo e não é novidade nem aqui no Brasil. Nós temos alguma capacidade normativa de conjuntura, por exemplo, atribuída ao Banco Central para tratar em determinadas questões financeiras, que ele precisa ter uma intervenção rápida, uma forma rápida de responder. Então, a questão parece mais de nós estabelecermos alguns limites entre aquilo que está dentro da capacidade normativa de conjuntura do CONAMA e aquilo que fica realmente reservado para o texto legal, para a lei em sentido formal. Então, não acho que seja o CONAMA, que o fato de ser o CONAMA, o agente emissor de certas normas, que seja o fator de instabilidade. Eu acho que é preciso nós tratarmos essa questão de uma maneira mais aberta, com a cabeça um pouco mais aberta. Atribuir, sim, reconhecer a capacidade normativa de conjuntura e ter muito claro aquilo que está nos limites da reserva legal, não reserva legal ambiental, mas a reserva legal ou legiferante do próprio Poder Legislativo. Então, feita essa observação, eu acho que isso pode perfeitamente acontecer e não necessariamente será um fator de instabilidade. Me perdoem os advogados, meus colegas advogados e juristas que eventualmente divirjam desse posicionamento. Obrigado, Jorge Alex. Eu tenho agora uma pergunta para o Ronaldo.
Na prática, como se tem dado a atividade de mineração em reserva legal, já aprovada, validada no CAR? Pergunta da Marja Carvalho. Olha, hoje não pode, você não pode ter mineração em área averbada de reserva legal. Assim é que se trata dentro dos órgãos gestores do meio ambiente, tanto a SEMAS aqui estadual, quanto o próprio IBAMA, né? Uma vez averbada a área de reserva legal, você não pode mais desenvolver uma atividade ali. O que eu acho um pouco, assim, um pouco rígido, né? Porque nós temos, inclusive, a mineração considerada no Código Florestal uma atividade de relevante interesse social. E a atividade de mineração ela é permitida ser desenvolvida em área de preservação permanente. E, em tese, ela seria até mais rígida, né, do que a reserva legal. Então, você pode ter a mineração em área de preservação permanente, mas hoje as assessorias jurídicas, né, dos órgãos ambientais não dão um parecer favorável ao desenvolvimento da mineração em área já averbada de reserva legal. E como eu coloquei no início da minha fala, a mineração, constitucionalmente, ela é obrigada a recuperar a área. Então, alguns depósitos e algumas ocorrências de recursos minerais de origem sedimentar, você pode, inclusive, desenvolver lavras que você possa, depois que você avance a lavra, recuperar essas áreas para trás. E, na minha opinião, você poderia ir averbando essas áreas à medida que elas fossem recuperadas. Então, isso tem que ter um tratamento que você entenda, né, essas particularidades dessa atividade de mineração. A questão, eu sempre faço essa colocação, mas com muito cuidado, principalmente aos grandes pensadores da questão ambiental no Brasil, né, que tem como formação o direito, e aí o Jorge Alex é um dos grandes pensadores, né, da questão ambiental, mas pelo viés jurídico, que muitas vezes a questão ambiental ela é discutida mais no âmbito jurídico do que técnico. Então, acaba tendo um entendimento muito pontual, pragmático ali, que, olha, a lei não permite, então não pode. Mas, se você for ver, tecnicamente, você poderia ir lavrando, avançando essa lavra para frente, recuperando essa área e averbando. Está entendendo? Como reserva legal. Isso aí é uma questão que a gente já vem discutindo há algum tempo com o órgão ambiental. Obrigado, Ronaldo. Nós estamos chegando ao final do nosso painel. Temos ainda cerca de 2 minutos para os comentários finais dos palestrantes. Aí eu vou encerrar o debate. Jorge Alex, quer fazer um comentário? Não, eu queria apenas agradecer o convite que foi feito pela Exposi Brand, dizer que eu fiquei extremamente honrado de participar e aprender com pessoas extraordinariamente experientes, como a Rose, como o Ronaldo, e me submeter à sua presidência sempre muito ponderada e muito segura. Então, eu queria agradecer e terminar só com uma palavra. Eu acho que nós temos que aumentar a nossa capacidade de diálogo, a capacidade de diálogo com o Ministério Público, a capacidade de diálogo com os órgãos de controle, como o TCU, Tribunal de Contas do Estado. Então, nós temos que abrir uma arena de diálogo que permita o licenciamento ambiental ser um processo cooperativo e não um processo adversarial, competitivo, com uma série de questões pontuais que tornam ele um procedimento quase impossível de ser concluído com alguma tranquilidade. Era isso, obrigado. Obrigado, Jorge Alex. Obrigado, Jorge Alex. Estamos finalizando o nosso painel. Quero agradecer a organização do evento, um agradecimento especial ao IBRAM pela oportunidade, obrigado aos palestrantes, obrigado a todos os participantes. Gostaria de convidá-los para participar, para visitar os estandes da feira virtual e participar das outras atividades e palestras do evento. Uma boa tarde a todos, muito obrigado.